acredito que o Ministério Feminino tem prestado um grande favor, mas eu quero pontuar algumas questões aqui, a nível jurídico, a nível de ordenação, a nível de sacramentação dessa vertente feminina, ok? Bibliografia utilizada, pode jogar, por favor, Henrique. Eu usei o J. Carson, Stanley Granz, o Gruden, Lightfoot, Heimer, Calvino. Próximo passo. O papel fundamental que a mulher exerce no bojo das atividades do reino de Deus é indiscutível. Nós não estamos aqui para discutir o papel fundamental que ela exerce. Nós estamos aqui para colocar na tribuna a questão da biblicidade acerca do ato da autoridade da mulher na igreja. Eu digo autoridade final, que nós vamos ver alguns pressupostos exegéticos que nos dão a crer que no Novo Testamento existiam mulheres que trabalhavam mais perto dos apóstolos, mas elas não tinham autoridade final sobre a igreja. Ok? O Flávio Joséfo, ele tece algumas considerações sobre o mundo antigo e ele resume a questão da mulher no mundo antigo, dizendo que o papel fundamental que a mulher exerce no bojo das atividades do reino de Deus. O próximo passo. Ela deve obedecer não para se humilhar, mas para ser dirigida, pois foi ao homem que Deus deu autoridade. Então, esse é o pensamento do mundo antigo. Próximo passo. Vamos lá. Eu preciso que me acompanhe aí, Ricão. Primeiro ponto, eu quero ser bem direto. A obra da nova aliança, a partir da dinâmica do Espírito Santo, compreenderia a concessão de dons a homens e mulheres? Sim. Van Gruden fala sobre isso. Próximo. A implicação prática disso é que Paulo espera que todo crente que tenha ao menos um dom, seja homem ou mulher. Ok? Próximo. 2. A mulher deve ser encorajada para o trabalho. Acredito. Eu acredito nisso. Mas qual o limite de papéis que o texto neotestamentário estabelece? Uma coisa é o papel da mulher na igreja. Outra coisa é o limite neotestamentário que o texto estabelece. 3. Terceira pergunta. Elas poderiam atuar no contexto pastoral, exercendo autoridade sobre a igreja? Porque se admitirmos a ordenação feminina, necessariamente a mulher vai exercer autoridade sobre uma igreja emancipada. A pergunta é, de acordo com o contexto que nós vamos trabalhar aqui, ela pode exercer autoridade sobre uma igreja local? 4. A nossa postura deve girar em torno da questão da capacidade. Bom, capacidade a gente sabe que muitas mulheres têm, elas precisam ser louvadas em relação a isso. Mas qual é a postura da Ormiban? É em torno da capacidade? 5. Essa aqui é uma pergunta que muito interessante. Existe um critério norteador bíblico acerca da ordenação masculina? Bom, eu coloquei aqui 5 pressupostos exegéticos para a gente trabalhar primeiro a ordenação masculina. Primeiro, o nosso pressuposto interpretativo não passa pelo viés marxista e fundamentalista. A proposta exegética não é alienada às mudanças sociais da pós-modernidade. É claro que a exegese não deixa de considerar essas questões. Agora, a proposta exegética não é alienada às mudanças sociais, mas busca trazer um fundamento sólido para tratarmos de todas as questões que são objetos de controvérsia eclesiástica. Pressuposto 2. O problema fundamental na exegese, na tarefa exegética, é quando não colocamos de lado as nossas causas partidárias e ideias favoritas. Pressuposto 3. Outra questão é a implicação prática do texto analisado para os dias atuais. As questões culturais no contexto paulino têm um valor neotestamentário ou se aplica ao mundo contemporâneo?
Pressuposto 4. O Novo Testamento não resolve todas as questões controversas que iremos enfrentar, mas no tocante à ordenação masculina, tem critérios norteadores, intitulados de linhas gerais de pensamento. Então você não vai encontrar no Novo Testamento a ordenação masculina, mas quando você trabalha a questão a questão neotestamentária, do ponto de vista de critérios norteadores, ou seja, linhas gerais de pensamento, nós vamos chegar à conclusão de que toda a liderança da igreja, no sentido de governo, é masculina. Então eu vou usar esses critérios norteadores intitulados de linhas gerais de pensamento para falar também da ordenação masculina. 5. Não devemos fazer leis que a Bíblia não apoia e também impor restrições a posições ministeriais quando a Bíblia não justifica essas restrições. Ou seja, onde a Bíblia permitir liberdade, devemos encorajar ministérios, tanto para homens quanto para mulheres. Mas aí eu volto à questão: qual o limite que o Novo Testamento destaca para a mulher? Existe algum limite? Vamos lá. O D.A. Carson, nas linhas gerais de pensamento, ele diz, falando sobre Tito, que Tito, dentro das características literárias da carta, tem o mesmo propósito e intensidade de 1 de Timóteo. Essa carta instrui a Tito, colaborador de Paulo, em assuntos relacionados com a organização da liderança e a vida da comunidade das igrejas em Creta. Então, toda a organização da liderança neotestamentária, você vai ver essas linhas gerais de pensamento trabalhando a questão da liderança masculina, não como uma questão machista. Vamos em frente. Segundo, a visita de Paulo a Jerusalém, na famosa conferência citada em Gálatas 2, no contexto histórico, nos relata da organização ministerial pastoral em Jerusalém, que traz um consenso de uma liderança masculina. Então você não vai encontrar realmente aquele ponto lá da ordenação, mas você vai encontrar linhas gerais de pensamento que a igreja neotestamentária adotou, que a história da igreja adotou e que hoje nós adotamos. Por quê? Se as linhas gerais de pensamento acerca da liderança neotestamentária não for válida para mim e para você, quais são os critérios que nós vamos usar para formar a nossa eclesiologia? Quais são os critérios que nós vamos nortear a nossa praxis eclesiológica? Vamos lá. 6. Existe um critério norteador bíblico acerca da ordenação feminina? Bom, se eu for trabalhar por linhas gerais de pensamento, nós vamos encontrar mulheres que trabalharam no ministério. Mas nós não vamos encontrar mulheres que tiveram a incumbência de governo. É aqui que nós estamos discutindo. O que nós estamos discutindo aqui não é o valor do ministério feminino, porque indiscutivelmente o ministério feminino é valoroso. Ai de nós se não fosse as mulheres. Os homens precisam, com certeza, o ministério eclesiástico precisa da mulher. Agora a questão é, qual o limite? A mulher, ela tem que governar a igreja? Porque se a ordenação feminina passar em Florianópolis, o que vai acontecer? Ela vai estar admitindo o governo feminino para a igreja. A pergunta é, qual será o critério regulador da nossa eclesiologia? Será social, antropológico, ou será bíblico, exegético? Porque se você for para o social antropológico, você desconsidera as linhas gerais de pensamento que o Novo Testamento traz. Aí eu vejo que é um grande perigo para a igreja. E eu também percebo que
deixar do jeito que está é melhor. Vamos lá. O texto base, 1 Timóteo, capítulo 11, versículo 15. Rapaz, pedi para Gisele pegar minha Bíblia aqui no... Capítulo 2, versículo 11 ao 15. Eu também tenho. Acharam, hein? É um texto clássico que vai seguindo a linha de 1 de Coríntios, capítulo 11, capítulo 14, até nós chegarmos aqui no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Um instantinho. O que é que diz o texto? O texto tem como a perícope que fala da questão da como proceder convenientemente no culto público, na assembleia. Diz o seguinte: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Vamos lá. Então, da mesma forma, originalmente a mulher foi criada para ser a melhor amiga e companheira do homem, que por sua vez deve a respeitar como esposa todos os dias da sua vida. Contudo, nós, vivendo um contexto de liberalismo teológico, vamos nos afastando dessa relação que a Bíblia traz do homem como autoridade. Ok? As mulheres foram criadas para respeitar, ajudar, cooperar. Os homens para amar, segundo a dinâmica aqui de Efésios 5, 25. Agora o contexto literário de Éfeso. As mulheres, por influência do pensamento pagão, que permeava a cultura helênica daqueles dias, tornaram-se pessoas autoritárias e tiranas. A sociedade grega vivia em termos práticos sob um sistema matriarcal, que não é diferente do sistema atual. O sistema atual é um sistema onde nós temos a ausência do homem. O sistema atual é um sistema matriarcal, está caminhando para um sistema matriarcal, onde o homem, a figura do homem tem sido rechaçada, onde a figura do homem tem sido desmerecida e por culpa da desídia do homem. Bom, Paulo aqui, segundo Calvino, pode o próximo, por favor. Calvino diz o seguinte: ele diz que Paulo não está falando das mulheres em seu dever de instruir, está apenas excluindo-as do ofício do sacro magistério, o qual Deus confiou exclusivamente aos homens, que é o tema introduzido em 1 Coríntios. Bom, Calvino diz uma coisa: se for citado o caso de Débora, lá de Juízes capítulo 4, versículo 4, e outras mulheres que Deus designou, em determinado tempo, Calvino propõe uma tarefa exegética aqui. Ele diz que os atos extraordinários de Deus não anulam as regras ordinárias, às quais Ele quer que nós nos sujeitemos. Então, achei interessante essa regra exegética que ele traz aqui, que os atos extraordinários de Deus não anulam as regras ordinárias. Então, vez ou outra, você vai vendo a mulher exercendo em alguma circunstância, mas, no contexto, o governo da igreja não está
na figura feminina. Bom, Calvino continua dizendo, por conseguinte, próximo passo. Se em determinado tempo as mulheres exerceram o ofício de profetisas e mestras e foram levadas a agir assim pelo Espírito de Deus, aquele que está acima da lei pode proceder assim, sendo, porém, um caso extraordinário, que não se conflita com a norma constante e costumeira. Então, as questões neotestamentárias nos colocam questões constantes e costumeiras. É o que eu falei, das linhas gerais de pensamento. A gente tem que saber o que a gente vai seguir. As linhas gerais de pensamento ou o contexto do sistema matriarcal. Bom, Calvino conclui dizendo que o governo feminino, ele não está dizendo que o ministério feminino, que a atuação da mulher na igreja, mas ele está dizendo que o governo feminino, por quê? Porque o texto que nós lemos, que fala do ensino, ele está ligado estritamente ao governo. Por quê? O ensino está ligado à questão pastoral e a questão pastoral está ligada ao governo. O governo feminino é uma monstruosidade contrária à ordem natural. Primeiro foi criado Adão, depois foi criado Eva. É o que diz lá o texto. É o que diz Paulo a Timóteo. Não sou eu que estou dizendo. Ok? Vamos lá. O Lightfoot, ele fala sobre uma aparente contradição na questão exegética aqui. Ele diz, por que Paulo menciona mulheres que oram e profetizam em 1 de Coríntios 11 e mais tarde exige o seu silêncio em 1 Coríntios 14? Aí eu vou para a regra exegética de Calvino. Os atos extraordinários de Deus não anulam os atos ordinários costumeiros que estão delineados nas questões neotestamentárias. Agora eu vou tratar aqui para quase finalizando, ideias culturais e princípios permanentes do Lightfoot. Vamos lá. Primeira pergunta. O uso do véu se aplica hoje? Não. Na sociedade de hoje, não é chocante como em Corinto a mulher andar sem véu. Tá ok? Segunda pergunta. Seria legítimo relaxar o uso do véu e exigir o não uso da autoridade da mulher na igreja? Terceira pergunta. Qual a diferença dessas duas questões? 1 Coríntios 11, 1 de Timóteo capítulo 2, trata apenas de cultura, quando Paulo diz que o homem é a cabeça da mulher. Quer dizer que Paulo está tratando de cultura quando diz que o homem é a cabeça da mulher, que o governo da igreja é o homem que deve exercer? E as linhas gerais de pensamento não apontam para o governo feminino da igreja? Ah, mas não tem lá um ato consacratório. Mas existem linhas gerais de pensamento que formou a minha e a sua eclesiologia. 5. Efésios capítulo 5 é cultural, quando Paulo diz que o marido é o cabeça da mulher. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver isso com a igreja? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se o fato de o homem ser o cabeça da mulher não ter a ver com a questão eclesiástica, então nós vamos ter que mudar o nosso sistema eclesiástico. Primeiro, nós vamos ter que anular a figura da autoridade masculina. Começando com a mulher. A mulher vai ser autoridade sobre nós. Sexto lugar. 1 Coríntios capítulo 14 é cultural quando Paulo diz que as mulheres devem ser submissas como também a lei o determina?
A submissão é cultural? Ideias culturais e questões permanentes. A proposta exegética do Lightfoot. 7º lugar, 1 Timóteo capítulo 2, que é o nosso texto base. É cultural quando Paulo diz que não permite que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva? Bom, a 7ª e última pergunta. Qual deve ser o nosso pressuposto de análise? Social e antropológica ou bíblica e exegética? Bom, análise social e antropológica. Eu estou tratando aqui do liberalismo. Pode jogar o próximo, por favor, Ricão. Eu estou tratando aqui do liberalismo teológico. Sistema de pensamento que nega completamente a veracidade da Bíblia como palavra de Deus. E sua respectiva autoridade em nossa vida. Nem tudo que está no Novo Testamento, nem todas as questões que estão no Novo Testamento estão lá de forma literal. Mas a igreja é formada por uma linha geral de pensamento. Porque se a gente buscar uma questão literal para formar a nossa eclesiologia, a gente não vai ordenar nem homens. Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar o ato consacratório masculino também. Vamos cortar. Ok? Ao analisar um tema, devemos ter o cuidado de conservar a doutrina da inerrância da Bíblia. E a gente sabe que a doutrina da inerrância da Bíblia é um fator de teologia sistemática, que a igreja, hoje, embora a teologia bíblica esteja em voga, mas a igreja hoje forma a sua eclesiologia com base no quê? Na teologia sistemática. E último, o liberalismo teológico delineia que fatos sociais e antropológicos sobrepujam as Escrituras, levando em consideração que a experiência e as circunstâncias, o seu pragmatismo que a gente vê hoje, triunfam sobre as Escrituras. Lembrando mais uma vez, não é a questão de deixar a mulher totalmente imune ao trabalho. A pergunta é, a questão de governo da igreja, do ponto de vista eclesiástico, feminino, passa pelo pressuposto exegético? Ou ele é simplesmente uma tergiversação do liberalismo teológico? Vamos lá, análise social e antropológica. A relação do homem no contexto da nova aliança é definida com a extinção das questões separatistas, étnicas, sociais e sexistas. A análise das teologias bíblicas nos leva à compreensão do que o povo e as comunidades fizeram à luz da fé em Deus na sua caminhada do dia a dia. As narrativas das teologias bíblicas do Novo Testamento nos indicam que o contexto de Jerusalém no tempo de Jesus é marcado por uma ação de Cristo a favor das mulheres, viúvas e pobres. Narrativa lucana, a gente sabe disso. No entanto, não podemos usar as questões sociais do contexto de Jerusalém no tempo de Cristo para fundamentar a ordenação feminina. Se nós usarmos a questão do contexto histórico-cultural das mulheres e Jesus, e basearmos nesse fato a ordenação feminina, primeiro, nós vamos estar quebrando um princípio de eclesiologia. Porque ali Jesus não está formando eclesiologia. Teologia lucana, Jesus e as mulheres. Lucas enfatiza também o contexto da mulher. A mulher é desprestigiada, mas no ministério de Jesus ela recebe um destaque, assim como as viúvas, olha, preste atenção, assim como as viúvas, os pobres e os órfãos. Não eram só as mulheres que recebiam atenção especial, eram as classes desmerecidas de Israel. Porque se eu falar que eram só as mulheres que recebiam atenção especial, eu estou tomando a atitude liberalista teológica do sexismo. A mulher, conforme Lucas narra o contexto da ajuda financeira que elas desempenharam no ministério de Jesus, capítulo 8 de Lucas. Teologia lucana.
A exposição do evangelista destaca também o empenho das mulheres, como no caso de Marta e Maria. No momento dramático do Salvador, Lucas narra os momentos posteriores da crucificação. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, seguiram José de Arimateia e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias. No sábado, descansaram em obediência aos mandamentos, e a narrativa é concluída com a ressurreição de Cristo. Teologia paulina. Jesus e Paulo têm em seus contextos muitas mulheres como protagonistas de histórias de libertação, num contexto marcado por opressões múltiplas. Mas nós não podemos usar esse sentido da libertação social, messiânica, com a eclesiologia da igreja. São duas coisas distintas. Jesus é o autor da fé e Paulo um dos seus anunciadores, segundo Reimer. Teologia paulina. Ambos têm sua vida e praxis construída em relações com, junto e a partir das mulheres. Diálogo, acolhida, cura, compromisso, salvação e fé são expressões do amor que se fez e faz realidade na relação que capacita, que fortalece e que dinamiza as mulheres e homens na construção de culturas de libertação e de paz com justiça. Aí vem a questão da missão integral, que trabalha essas questões aqui. Conclusão. Gálatas 3:28, onde não existe nem mulher nem homem. O texto não anula o princípio do homem como cabeça. O Novo Testamento relata uma estrutura hierárquica. 1 Coríntios capítulo 15, 26, Filipenses 3, 21, 1 Pedro 3, 22, 1 Coríntios 15, 28, Efésios 5, 24. O Novo Testamento relata uma estrutura hierárquica. Eclesiasticamente, a mesma estrutura é seguida. 1 de Pedro 5, 5, Hebreus 13, 7, 17. O que é que diz Hebreus 13, 17? Obedecei aos pastores. Se a gente estudar o contexto literário ali, a gente vai identificar que a liderança, o governo da igreja local, a qual o autor aos Hebreus escreve, não era um governo feminino. Na igreja, a mesma estrutura é seguida. Efésios 5, 21, 1 de Pedro 2, 13, Efésios 5, 22, Colossenses 3, 18, e o nosso texto base de 1 Timóteo. 1 de Timóteo, na verdade, é uma linha de pensamento que fecha todo o pensamento de Paulo acerca do governo da igreja no tocante à figura masculina. Bom, eu acredito que a Bíblia não ensina a superioridade, mas a subordinação. E eu acredito também que na prática a mulher pode exercer o ministério pastoral, mas em subordinação. Aí que vem qual a implicação prática de tudo que eu disse. Deixa como está. A mulher pode exercer o ministério? Pode, mas não no sentido de governo, porque senão a gente vai contradizer a estrutura bíblica. E eu sei que a postura a favor vai colocar alguns pontos onde houve a participação feminina, mas não como governo. Eu acredito no ministério feminino, acredito que as mulheres são importantes, que elas vão dar uma contribuição enorme nas igrejas, nas congregações, mas não como governo eclesiástico. O papel de subordinação da mulher não é degradante. Realmente a gente sabe que, né, traz esse debate, e a gente que é mulher e é pastora, né, sou ordenada pastora, a igreja não me rejeita, pelo contrário, né, até vem bem a calhar na situação dessa característica feminina, né, de estar sempre agregando. Então, assim, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastora, como é que é ser pastora mulher? Eu falei: eu não sei o que é ser pastor homem. Para mim, tanto faz. Ser pastor mulher, homem, é a mesma coisa, porque tem que lidar com conflito o tempo todo, né? Tem que pregar a palavra do mesmo jeito, né? Então, a gente vai levando, né? Então, para mim, não faz diferença, porque a gente está aí na sociedade, está inserido, e Deus vai fazendo uma grande obra.
Irmãos, a questão da ordenação feminina é essa questão. Primeiro, assim, uma coisa que me chama a atenção, logicamente que eu não trouxe tudo bonitinho igual o pastor Michel, né? Mas, assim, uma das coisas que me chama a atenção muito é a questão do sacerdócio da igreja, né? O significado do sacerdócio da igreja. Lá em 1 Pedro 2, dos versículos 5, 9, fala sobre o sacerdócio. Então, a partir do momento que o sacerdócio é da igreja, então eu acredito assim que não há diferença entre homem e mulher. Né? Se é homem e mulher, por quê? Lá a igreja é chamada de casa espiritual, de sacerdócio santo, né? De geração eleita, nação santa. Então, quando fala de nação, você está falando de homens e mulheres. Então, é aquela coisa muito, né, ampla, não é uma coisa só de um gênero. Né? No caso, essa questão de gênero ela veio discutida já do século XIX para cá. Não existia essa discussão de gênero antes. Né? Então, o propósito do sacerdócio da igreja é proclamar o evangelho. E, seja homem, seja mulher, vai proclamar o evangelho. E se as mulheres não proclamarem o evangelho, a igreja está, né, reduzida a uma dificuldade muito grande. Então, as mulheres, independente do período histórico em que elas estiveram, né, no sentido do nascimento da igreja até hoje, elas anunciaram o evangelho e em momentos em que muitos homens não quiseram ir ou não puderam ir, né, elas romperam barreiras, fronteiras, né, de nacionalidades, e naquela época também não existia esse conceito de nação, né, mas elas romperam. Então, o sacerdócio é da igreja. Então, para mim, no sentido de interpretação, não existe o sacerdócio do homem, nesse sentido, para o exercício do ministério pastoral feminino, exclusivamente porque o sacerdócio é da igreja. Uma questão também que eu acho interessante é a questão da família, instituição. Eu acredito na palavra de Deus, né, como total autoridade sobre a igreja e sobre todos aqueles que são cristãos, né, na questão completa, total. A palavra de Deus, ela é tudo e não se discute a palavra. Mas em relação à questão da família, a família ela é uma instituição. Ela é uma instituição. E a gente sabe, a palavra de Deus diz, né, Efésios, e coloca assim o homem como cabeça dessa família, como liderança. Então, esse assunto não se discute. Né? Eu não discuto esse assunto, pelo contrário, eu prego e ensino isso. E lá na igreja, o pastor Esdras sabe, é meu pastor, eu pego pesado com os homens. E eu falo, meu amigo, tu está sendo o quê? Né? Você tem que ser cabeça na sua casa, você tem que liderar a sua família no sentido amplo. Né? A mulher ela quer ser, sim, cuidada, protegida e aquela coisa toda. Né? Mas eu pego pesado nisso. Então, o marido, sim, é o cabeça, é uma instituição. Só que quando você parte para a questão da igreja, a igreja é uma outra instituição. Logicamente, a igreja é formada de instituições, da instituição família? Mas a sociedade também é formada pela instituição família. Né? Então, assim, a igreja é uma outra instituição. E aí a gente vai ver a comparação de Efésios 5:23, a gente vai ver que quando ele fala assim que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, ele está comparando. O homem é o cabeça da mulher na família, tudo bem, instituição. Agora, o Cristo é o cabeça da igreja, outra instituição. Cristo é o cabeça de homens e mulheres na igreja. A igreja é formada de homens e mulheres. Não dá para você separar que Cristo é o cabeça só do homem na igreja. Não, Cristo é o cabeça do homem e da mulher na igreja. Né? Então, assim, a liderança do homem na igreja, ela sim, ela foi colocada de forma implícita. Explicitamente na família, sim. Implicitamente na igreja. Ela foi sendo trabalhada isso por questões culturais, questões sociológicas, sociais, né? Então, assim, por ele ser explicitamente o líder da família, ele implicitamente tomou a liderança da igreja, e assim foi, né, no decorrer da história. Então, assim, ele atua também na sociedade, de forma, né, na questão política, questão negócio, aquela coisa toda, como fosse implícita, né? Então, é o que a gente chama de, o homem atuou sempre, no sentido, né, de Novo Testamento e Velho também, na esfera pública. A mulher sempre foi condicionada à esfera privada. Isso foi condicionado socialmente. Então, quando a gente fala de patriarcalismo, e a gente sabe que a Bíblia Sagrada, ela vem sendo escrita dentro de um sistema patriarcal, e a gente entende isso, e eu, como pastora, entendo isso, né? Mas, assim, quando você fala de patriarcalismo, você fala de matriarcalismo, na realidade, o patriarcalismo e o matriarcalismo não, são modelos ideológicos.
eles são modelos ideológicos, eles não são modelo de Deus para a igreja. De forma alguma, né? Porque se o patriarcalismo ele for modelo de Deus para a igreja, então as mulheres fiquem caladas na igreja mesmo, obedecendo a ordem de Timóteo. Não falem nada, e aí eu quero ver o que vai acontecer. Vai ficar um negócio complicado, né? Então, assim, irmãos, Jesus, ele na realidade, ele não rompeu as barreiras sociais. Ele veio, sim, rompendo muitas barreiras. Conversar com a mulher, né, samaritana lá na beirada do poço, enquanto ninguém fazia isso, homem nenhum, judeu nenhum falaria com nenhuma mulher publicamente, né, não era lhe permitido, principalmente com a publicana. Então, aliás, com a samaritana, né? Então, o que acontece? Nós temos modelos sociais que Jesus, ele deixou que a igreja rompesse. Esses modelos sociais, irmãos, quem tem que romper somos nós. Jesus não veio, ele simplesmente sinalizou. Ele falou assim, olha só o exemplo que eu estou dando para vocês. Para mim não tem diferença. Né? Então, essa função, esse trabalho é da igreja. Então, assim, a liderança da mulher, na realidade, ela é usurpada à medida, né, que ela é colocada dentro de uma vida privada, né, dentro da questão da família, onde o homem é o cabeça, ela é colocada dentro de uma vida, dentro de uma esfera privada, então, automaticamente, se usurpou dentro da sociedade da igreja a questão da liderança feminina, que sempre existiu. Irmãos, se vocês forem analisar a questão da história, né, no desenvolvimento hoje, no Novo Testamento, da história da igreja, a gente vai ver sempre a mulher indo à frente. Assim como as mulheres foram à frente, no sentido de ir lá, né, fazer o trabalho, igual o pastor comentou aqui, a questão do zelo pelo corpo de Jesus, elas foram à frente. Jesus falou, vai lá falar para meus irmãos que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Chegou lá, os homens não acreditaram nelas. Né? Ainda acharam que elas estavam ficando doidas. Então, as mulheres sempre foram à frente. Nos ministérios, nas denominações, formação de denominações, inclusive nós batistas, né, como nacionais, mas os batistas... Gente, quem veio para cá foi uma mulher, ela que veio chamada para implantar o trabalho batista. Né? Esqueci até o nome da mulher. Não, sei lá, nem sei mais, esqueci. Ela veio, inclusive ela tinha um noivo que ia casar com ela, quando ela falou que ela vinha para o Brasil para estabelecer o ministério, né, para ser batista aqui, ele, né, desistiu do casamento, ela casou com outro, mas ela veio assim mesmo. Né? Então, é assim, irmãos. Aí o que acontece? A liderança, ela é usurpada, sim, porque a mulher sempre foi colocada na esfera privada. Então, ela pode ser revestida, ela pode sim exercer autoridade, sabe por quê, irmãos? Porque lá em Gálatas 3:28, e eu acho que eu vou abrir, só porque eu quero ler eu acho esse texto lindo demais, né? Porque, inclusive, esse é um dos textos que é usado, né? Mais usado para a questão da defesa do ministério pastoral feminino, né? Mas eu gostaria de ler os versículo 26, que fala assim: portanto, todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Está falando aqui de filho de Deus. A partir do momento, irmão, que nós mulheres, né, como questão de gênero feminino, né, nós somos filhas de Deus, nós somos revestidos de Cristo. A partir do momento que você vê uma pastora, você não está vendo a pastora mulher, você está vendo Cristo. Né? Quando você vê um homem, você não está vendo o homem, sexo masculino, você está vendo Cristo. Então, a igreja toda você está vendo Cristo. Todos são revestidos de Cristo. Né? Então, nessa questão aqui de você ser revestido, se alguém questiona a sua função pastoral porque você é mulher, você fala, mas eu estou revestida de Cristo, minha roupa é Cristo. Eu não estou aqui, não sou eu que estou aqui representando, eu estou representando a Cristo. Né? Então, assim, a igreja, então, não é uma extensão no sentido de poder, né, de estabelecimento de poder, como a família é estabelecida. A família hierárquica, sim, homem, mulher, filhos, né? Mas Cristo, ele vem como Deus, Cristo, o homem, mas a nível de igreja vem Cristo, né, e homem e mulher, está tudo junto. Igreja, Pai, Cristo, cabeça, Cristo é o cabeça, a igreja, homens e mulheres são corpo. Nós somos corpo de Cristo, então, eu entendo que isso aí deixa bem claro, né? A questão da mulher profetizar, pregar, foi dado aqui o exemplo de Débora. Débora, ela foi juíza, mas ela foi profetisa. Então, na realidade, ela foi a autoridade
no sentido político, no sentido governamental, e ela foi profetisa, representante de Deus, falando em nome de Deus. Então, não tem, logicamente, aí fala assim, por que só fala mais de homem? Claro, irmãos, a Bíblia foi escrita por homens. Vocês vão ter o olhar masculino aqui. Quando você entende que a Bíblia é patriarcal, a gente vai entender o quê? Que existiu sim um sistema matriarcal. Irmãos, a questão da queda, ela trouxe um efeito, né, na mentalidade da época, né, do início da formação da humanidade, que o culto à deusa mãe, ela era totalmente, era o Deus que eles conheciam. A questão da deusa serpente, né, quem já leu, né, quem já estudou um pouquinho, leu sobre isso, a mulher, ela sim foi cultuada, e a serpente, era a deusa serpente, era um negócio bem interessante. Então, sim, eu entendo que o matriarcalismo, ele foi um momento da história da humanidade, e o patriarcalismo, ele é um momento da história da humanidade. Mas eles não são um modelo de Deus para a igreja, né, nenhum dos dois. A trindade é relacional. Questão de ministério pastoral, né? Irmãos, ministério pastoral não é doutrina, é prática. Eu entendo que, sim, como o pastor Michel citou aqui, a questão da teologia sistemática, a doutrina, a prática do ministério pastoral, ela não interfere de forma alguma na questão da doutrina em termos de teologia sistemática. Se é uma mulher que está pregando ou um homem que está pregando, não vai alterar a doutrina do pecado, da salvação, de Deus, a cristologia, né? A doutrina do Espírito Santo. Independe de quem esteja pregando, quem esteja ensinando, a questão da teologia não vai mudar. Né? Por quê? Porque ali nós estamos pregando a palavra de Deus, então não tem nada a ver quem está pregando ou deixa de pregar. Né? A doutrina, em termos de teologia, não vai ser anulada por causa da questão pastoral. Então, o ministério pastoral, ele não é doutrinário, ele é prático. Para todos nós entendemos isso. Esse dia eu estava conversando até com o pastor lá da igreja, e eu falando assim, meu filho, o que é que o povo da igreja não pode fazer que a gente faz? Porque qualquer pessoa pode batizar, né? Ceia a gente reserva ainda, né, para os pastores. Mesmo assim, o diácono ministra ceia. Né? O que a gente faz? O que o pastor faz? A igreja faz tudo. Né? Grécia, a mulher, irmãos, ela sim, a mulher ela estava sujeita dentro de um sistema patriarcal. Isso também dentro do sistema romano. Né? E ela estava naturalmente inferiorizada ao homem. Por mais que se fale em alguns momentos que a mulher exercia certa autoridade, ela exerce a autoridade daquela época igual ela exerce hoje. Porque os irmãos sabem que vocês que são casados, sabem que se você pisar na bola dentro de casa, você está no sal. Né? Muitos homens falam assim, quem manda na minha casa é minha mulher. Né? Lá em casa eu sou o contrário, eu deixo meu marido mandar. Sério? Sério mesmo. Quem manda lá em casa é meu marido. Ele é que arruma a casa, ele bota os móveis no lugar que ele quiser. Ele faz o que quer. Eu só falo assim, meu filho, eu não... Lá em casa ele manda, mas na igreja eu sou pastora. Entendeu? Eu não falo nada com ele, deixa ele quietinho lá. Ele é diácono, meu marido é diácono. Olha só, ainda tem uma peculiaridade muito forte na minha vida. Eu sou uma pastora em que meu marido não é pastor. Meu marido não quer ser pastor. Agora eu sou pastora porque meu marido é pastor? Não, eu sou pastora porque eu tenho uma vocação e Deus me chamou. E não precisou eu chegar atrás do pastor, dos meus pastores e falar assim, eu quero ser ordenada pastora porque eu tenho uma vocação. Eu não falei nada. Eles que quiseram. Pois é eles que perceberam isso, né? Então tá, Idade Média também, irmãos, controle da religião. Gente, que inferno que foi a vida da mulher na Idade Média. Um inferno. Quando estava melhorando para as mulheres em termos do monarquismo, né, ou monasticismo, como alguns falam, que as mulheres podiam fugir do casamento e ir para os conventos, irem para as suas, né, para exercer a função e oferecer toda a sua vida lá, dentro dos monastérios, né, femininos, elas foram privadas pela reforma. E aí a família ficou sendo a única opção para as mulheres. Única opção. Que coisa triste, né? As mulheres que não queriam casar não tinha jeito, meu filho, você tem que casar de qualquer jeito, né? Detalhe, casava com 11 anos, 10 anos, quantas mulheres morriam no primeiro parto? Quantas mulheres eram violentadas, né, sexualmente em relação para os seus maridos, e maridos velhos, hein? Detalhe. Então, Idade Média foi horrível para as mulheres. Então, o controle da religião exercido pelo homem em cima da mulher foi terrível. Agora, vocês me dizem que toda essa mentalidade, desde a queda, em que a mulher foi demonizada, e chegou, né, Idade Antiga, Idade Média, em que a mulher foi demonizada como a culpada pelo pecado de Adão,
Vocês acham que isso não reflete na igreja hoje? Até hoje, essas discussões aqui de se ministério pastoral feminino ou masculino, ou só se é exclusivo masculino ou feminino, né? É certo ou errado, isso é efeito da mentalidade que teve na queda. A mulher foi considerada culpada o tempo todo pelo pecado de Adão. Aí quando a gente fala, se você for, a gente não dá tempo de analisar, né? Mas aí, logicamente, que cada um pagou seu pato. Amaldiçoado só foi a terra, né? E acho que a serpente, né? Que teve que rastejar, né? De repente a serpente até voava, né? E aí cortaram as asas dela. E aí, ainda bem, né? A pessoa, se ela voasse, porque tem, né? Então, irmãos, a questão da modernidade também, hoje manifesta em relação à violência contra a mulher. Irmãos, a questão das denominações, a gente vê a questão do Ministério Pastoral Feminino, como que é complicado a questão do Ministério Pastoral Feminino. Mas as mulheres, elas são pastoras desde sempre. Elas nunca deixaram. Só a questão da ordenação oficial mesmo, que sempre foi muito complicado. Aí eu estava até conversando esses dias, falando sobre a questão da luta das metodistas, né? John Wesley, ele foi criado dentro de uma família de... A mãe dele, Susana Wesley, uma pregadora do Evangelho, né? Beneficiou, e depois a luta que as metodistas tiveram que ter para poder conquistar o ministério ordenado, irmãos. E até hoje elas sofrem, as menonitas, né? Eu tenho uma pastora menonita, eu conheço pastoras metodistas, né? Então tá, feminismo, não vamos discutir, os irmãos já sabem, religião, né? Deus a serpente, Pentecostes. Irmãos, o Pentecostes, quem estava lá? Eu não sei, com certeza tinha mulher, Maria estava lá também, né? O Espírito Santo foi derramado para todo mundo. Não foi derramado só para os homens, foi derramado para homem e para mulher. Né? Acontece isso do mesmo jeito aqui. Né? Estou terminando. O pastor Michel tocou num assunto sobre a questão do calvinismo. Gente, pelo amor de Deus, eu leio Calvino só porque eu gosto de ver alguns pontos, mas eu não pego nunca para mim. Né? Eu não sou presbiteriana, eu sou batista. Né? E glória a Deus por isso. Mas eu leio, interessante. Mas é muito interessante essa questão, a visão dos complementaristas, né? Em que a mulher é apenas um complemento, ela vem para ajudar o homem como ajudadora, mas aí acaba sendo a questão da inferioridade. Por quê? Porque o complementarista ele tem a ideia de quê? De que a mulher, o que a Bíblia fala? A mulher seja sujeita ou respeite ao seu marido. A partir do momento que eu tenho um marido, então eu devo ser sujeita ao meu marido. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser sujeita aos outros homens. Eu não sou sujeita aos outros homens, eu sou sujeita ao meu marido. O complementarista, ele traz essa visão. Todas as mulheres são sujeitas a todos os homens. Essa é a visão complementarista, e que a mulher ela é colocada, né, apenas como complemento, no sentido de exercer essa função de ajudadora sempre e nunca poder ocupar uma posição de autoridade. Né, porque ela é sujeita a todos os homens. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que tem que ser sujeita apenas ao seu marido. E meu irmão já tem um marido, para eu ter que abaixar a cabeça para ele, já dá trabalho, né? Eu tenho que abaixar a cabeça para todos os homens. Misericórdia, eu não dou conta, né? Respeito todos os homens e mulheres do mesmo nível. Mas em relação à questão de autoridade pastoral, né, eu vivencio a prática do ministério pastoral e os irmãos, que são homens, né, eles aceitam a minha autoridade pastoral. E é bênção, irmãos. E eu pego pesado com eles, né, porque eu quero que eles sejam homens dentro da sua casa. Essa questão da feminização do homem, ela é real. Ela é real dentro da nossa sociedade. Aí a gente tem que lutar na questão do homem se identificar, né, como líder da família. Isso sim. Então, assim, os complementaristas têm essa questão. O igualitário, que é outra, são, irmãos, e são questões ideológicas, tá? São questões ideológicas. O igualitário, a mulher ela é submissa somente ao seu marido e não aos outros homens. Portanto, pode exercer liderança a todos. Ao marido não, porque é a nível de família. Mas aí ela tem que achar um contexto. Eu mesmo não quero nem saber do meu marido. E meu marido é diácono, mas o líder dele é outro diácono lá, que tem um diaconato lá, que tem um irmão lá que é o diácono. E ele fica lá com ele, eu não quero nem saber. Eu só passo, né, as coisas, as diretrizes. Então tá, irmãos. Já falei, né, a questão das mulheres que foram condicionadas socialmente. E eu só notei a questão do pastor Michel aqui, que ele colocou. Eu estou citando o pastor, porque ele falou. Hã? Não, eu só concluí aqui.
Irmãos, quando você estabelece o Ministério Pastoral Feminino, não é que você vai estabelecer um governo feminino na igreja. Não existe isso. Quando você concorda com o Ministério Pastoral Feminino, você não está estabelecendo o ministério feminino ou o governo feminino na igreja, de forma alguma, porque a igreja já é feminina na sua parte, mais de 50%, né? Não, é o governo de Cristo. Por quê? Porque Ele é que é o cabeça. Jesus é o cabeça. O cabeça da mulher e do homem na igreja. Porque mulher e homem são membros do corpo de Cristo. Então, dentro do contexto da instituição igreja, não existe governo ou autoridade feminina. Existe governo e autoridade de Cristo. Quando a autoridade é pastoral, exercida por um homem, não existe o governo pastoral exercido pelo homem. Existe o governo pastoral exercido por Cristo, porque Cristo é o cabeça e nós somos corpo de Cristo. Eu acho interessante como a gente complica as coisas fáceis, né? Como a gente torna difíceis as coisas que Deus fez simples. É a habilidade dos homens fazer essas coisas. Eu não estou muito preocupado com as argumentações, porque basicamente nós temos poucas questões a resolver. A primeira questão é a validade ou não de uma interpretação socioantropológica ou da atualização dos textos bíblicos conforme o contexto. Na missiologia, a gente entende que o evangelho deve ser pregado em toda a cultura, sem a intenção de necessariamente mudar a cultura, mas que a mensagem chegue ao coração da pessoa como o evangelho de Jesus Cristo, respeitando a cultura. Não foi isso que aconteceu conosco. Nós recebemos o evangelho por meios europeus, norte-americanos, e as populações brasileiras, seja pela evangelização católica, por meio dos jesuítas, seja pela evangelização protestante, por meio dos norte-americanos, nós fomos aculturados para nos adaptarmos à forma como recebemos o cristianismo, católico ou protestante. Mas hoje, qualquer estudante de missiologia sabe que a melhor maneira de conviver com o evangelho, de interpretar a Bíblia e de praticar a fé cristã, é você deixar a questão da cultura do lado de fora, embora seja praticamente impossível fazer isso na interpretação dos textos bíblicos. Então, o que o Michel sugere é que há algumas coisas na Bíblia que nós não podemos mudar porque elas não são cultura, elas são doutrina. Beth colocou muito bem. É prática. Essa questão do ministério pastoral não é doutrina, no sentido de teologia, no sentido dos fundamentos da nossa crença, mas tem muito mais a ver com a nossa prática. E para mim, Paulo vem de uma cultura judaica, fariseu, patriarcal, com um tanto da interpretação edênica de que a mulher foi enganada e não o homem, que a mulher era o vaso mais frágil, no sentido, e o diabo pegou pelo lado fraco. Então, essa interpretação paulina do Gênesis, que eu não vou nem questionar muito a questão do texto, porque o texto é complicado. Quem é que estava lá? Nós sabemos, o Michel levanta a questão da teologia liberal, não é? De que comparar a ordenação feminina com o movimento liberal, o que não é justo e não é verdadeiro, porque isso não se deve ao liberalismo teológico. O liberalismo teológico tem outras implicações, e é uma doutrina de homens. Eu não conheço nenhuma teóloga que produziu uma obra de teologia liberal, nenhuma mulher. Eu conheço um monte de homens que desenvolveram a teologia liberal, mas as mulheres não. Então, para mim, teologia liberal, ela levanta questões que, por outro lado, são importantes. Nessa questão da criação, a narrativa do Éden, será que nós podemos formular toda uma doutrina baseada no texto que diz que Deus tira uma costela do homem e dele faz a mulher? E vamos fazer uma doutrina ad eterno de que a mulher é costela? Vamos tratar a mulher como uma
um pedaço do homem? Né? Será que dá para a gente fazer essa doutrina? Ou ali o ensino é da universalidade? Deus fez homem e mulher. O mais importante para mim do Éden é: Deus os criou, macho e fêmea. Homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Não foi o homem que foi feito à imagem e semelhança do homem. Foram o homem e a mulher. Ambos trazem a imagem e semelhança. Mas normalmente as pessoas ignoram isso. Então o homem é feito imagem e semelhança e a mulher é a costela do homem. É isso que está na cabeça das pessoas. E não é isso que a Bíblia ensina. Então a validade dos argumentos socioantropológicos, elas estão presentes primeiro na construção da Bíblia. A Bíblia foi escrita como uma revelação de Deus que teve influência socioantropológica. A Bíblia traz no texto influências das mudanças socioantropológicas. A Bíblia é escrita numa perspectiva patriarcal no período dos patriarcas. E os evangelhos já são escritos numa nova perspectiva sociocultural. Porque o mundo havia mudado. Então, a Bíblia recebe influência na sua elaboração. Por que não usar a mesma coisa na sua interpretação? Os autores bíblicos foram influenciados. Todos nós que acreditamos na inerrância bíblica, de forma dogmática, isso para nós é um dogma. Nenhum de nós tem força para sustentar, nenhum de nós tem argumentos válidos para comprovar. Nós simplesmente aceitamos a inerrância bíblica de forma dogmática para o nosso bem, para a saúde da nossa fé e para que a gente ponha a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Mas isso para nós é dogma e ninguém pode negar isso. É um dogma. E a gente sustenta a inerrância bíblica garantindo que os autores bíblicos foram coautores. O Espírito Santo influenciou, mas o autor bíblico se expressou, usou o texto, de acordo com a sua limitação, de acordo com o seu estilo pessoal. Todos nós dizemos isso, inclusive Michel concorda com isso. Ora, se na composição do texto entra o ambiente cultural do escritor, por que não pode entrar na leitura, na interpretação, o ambiente cultural que estamos vivendo? É claro que sim. A revelação está no conteúdo essencial da fé e, quanto a isso, concordo com a Beth, não é algo fundamental ser homem ou ser mulher, mas o que importa é o dom, o chamado, a vocação e a capacidade, que sem dúvida Deus pode dar, independente do gênero. Então, eu creio na validade dos argumentos, até porque, se nós somos batistas, os outros são presbiterianos, metodistas, pentecostais, tudo isso decorre das nossas diferenças socioculturais. As denominações não estão na Bíblia, e nós somos uma denominação. Por quê? Porque entendemos que foi bom para nós, é uma questão sociocultural, política, econômica. Nós construímos templos, que não nos foi ordenado na Bíblia. A Bíblia não mandou construir templos. Nós celebramos cerimônias de casamento. A congregação cristã não faz, porque não está na Bíblia. Nós fazemos. Por quê? Porque é questão sociocultural. As pessoas gostam de batizar com 12 anos. Não tem nenhuma ordenação na Bíblia a partir de 12 anos, mas é questão cultural. Nós batistas não batizamos criança, outros batizam. Ora, quantas coisas não são marcadas pelo ambiente sociocultural que a gente vive? Por que só a ordenação feminina não pode se valer desse direito? Não, na questão do governo feminino, isso é inegociável. A Bíblia tem uma restrição. De fato, a restrição paulina não, e para mim não tem outro jeito de interpretar esse texto, não permito que a mulher tenha autoridade de homem na igreja. Mas eu entendo o seguinte, porque na cabeça de Paulo, só competia aos homens. Isso para mim é uma questão daquela época.
Paulo tinha dificuldade com a autoridade feminina. Eu não tenho. Não sou melhor que Paulo, nem pior que Paulo. Só que eu vivo no século XX. Nasci no século XX, sou criado no século XXI. E Paulo estava no primeiro século da era cristã. E Paulo era judeu, Paulo tinha dificuldades que eu não tenho. E não casou, não tinha que ter uma mulher em casa dizendo para ele, meu bem, não é assim, meu bem, não é assim. Paulo não teve filha, não é? Paulo não teve esposa, mas teve mãe. Então, a gente sabe que mãe ele teve com certeza. Então, gente, eu não tenho dificuldade com isso. Para mim, é uma questão socioantropológica do apóstolo Paulo, quando escreveu o texto, que eu hoje não vivo e não tenho problema com isso. Não é? A segunda questão que eu quero levantar é a questão da experiência. Nós validamos tantas coisas pela experiência. Tanta coisa que a gente pratica hoje na igreja. Por exemplo, o dízimo não é neotestamentário. Ninguém vai me dizer que o Novo Testamento ensina dízimo, porque não ensina. Mas é uma experiência que funciona. Se funciona, a gente valida. Uma série de outras coisas nós validamos. Validamos os seminários teológicos, as escolas de profetas, porque funcionam. Aliás, o Diniz colocou uma coisa interessante: por que nós oferecemos formação teológica para as mulheres, se nós não vamos dar ministério pastoral para as mulheres? A gente tem que resolver esse negócio, né? Então, já que damos formação teológica, por que não? Oferecemos o pudim, mas sabe aquele bolo que tem aquele morango em cima? Então, a gente assim, esse pedaço com morango é só para os homens, o pedaço sem morango é para as mulheres. Então, você pode ser pastora sem salário, sem presidência. Esse aqui é o pastor assalariado, presidente, titular, é ele que assina o cheque. Esse negócio é mais ou menos assim. Bom, mas voltando onde eu estava, que eu nem eu lembro mais onde é que eu estava, a experiência, nós validamos tantas coisas pela experiência. Por que não validar o ministério feminino pela experiência? A pessoa que deflagrou renovação espiritual no Brasil, principalmente no meio batista nacional, foi Dona Rosalie Appleby, que veio casada com seu marido David. No dia que nasceu o filho, ela engravidou aqui no Brasil, ou já veio grávida, alguma coisa assim, mas no dia que nasceu o filho, seu marido morreu, por uma doença tropical. E ela falou, eu vou ficar no Brasil, porque eu vou fazer a obra que Deus mandou a mim e o meu marido fazer. E foi essa mulher que influenciou, a partir de Belo Horizonte, pastores, José Rego Nascimento, Enéas Tonini, Rosivaldo Araújo, os folhetos de renovação espiritual. Ela foi o instrumento para que a chama do Espírito Santo queimasse nos corações dos pastores tradicionais. É verdade que ela ensinava um avivamento mais ou menos naquele modelo wesleyano, um movimento de crescimento de igreja, coisa desse tipo. E talvez alguém diga, mas Dona Rosalie nunca foi pastora. Mas ela foi um instrumento que Deus usou para mudar a cabeça dos pastores. As pedras clamando, né? Deus usou uma mulher para mudar a mentalidade dos pastores que dão origem à nossa denominação. Eu diria que nós temos quase que obrigação de reconhecermos o valor do ministério feminino por conta da nossa história. E das inúmeras mulheres que nós temos liderando com eficiência igrejas. Já são 40 anos de ministério pastoral feminino metodista no Brasil. Nós estamos muito atrasados. E alguém vai dizer que lá nos Estados Unidos, no pentecostalismo, surge a Igreja do Evangelho Quadrangular. No século, há 2 séculos, né? já foi lá no final do século, não, começo do século XX. Começo do século XX, meados do século XX, vai surgir a Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos, uma missionária, a senhora Macpherson. Então, nós temos N igrejas fundadas por mulheres, organizadas por mulheres, dirigidas por mulheres. E essa regra dentro da Ormiban, de certa forma hoje, soa hipocrisia. Eu
detesto essa vocação que nós temos para a hipocrisia. Porque nós permitimos que a pastora faça tudo na igreja. Não, a irmã fica aqui, a irmã dirige, a irmã prega, discipula, cuida, batiza, tá? A irmã só não pode ser presidente. Então, aqui uma vez a cada X período eu venho aqui, dirijo a assembleia. Irmão, me desculpa. Não, aí que está, não pode ser o pastor. Mas em geral, os nossos estatutos, Léo, nossos estatutos colocam o pastor, vai ser o presidente da igreja. Então, ela não assume a liderança última da igreja. Mas, na prática, ela faz todo o trabalho. É como se fosse alguém ali simplesmente para dizer, eu estou lhe mentoreando. Irmãos, mas vamos ser honestos. Quem é que faz trabalho de mentoria mesmo? Não fazemos. A gente não faz. É igual o período probatório. Em vez de estar debaixo de um mentor que fique ali durante um ano acompanhando, trazendo um relatório, ele fez isso, fez aquilo, que nada a gente não faz. Então, é essa vocação para a hipocrisia que a gente tem. Se é para ela ser a pastora da igreja, que seja de fato e de direito com plenos poderes. Até porque no modelo batista, quem decide isso é a igreja. A igreja tem total liberdade para escolher como seu pastor ou sua pastora quem eles quiserem. Nós, como convenção, não temos o direito de restringir às mulheres o acesso ao ministério pastoral. Não é batista isso. O batista deveria defender a liberdade da igreja local para escolher a sua liderança com toda a liberdade, seja homem ou seja mulher. Ao colocarmos apenas aqueles homens que a Ormiban reconhece, nós estamos restringindo a liberdade da igreja. A igreja deve escolher quem ela quiser. E se uma mulher for aceita por uma igreja para exercer seu pastorado, nós devemos apoiá-la. Independente de ser homem ou ser mulher, nós existimos para apoiar. Então, eu não vou discutir muito os textos bíblicos, porque para mim, eles refletem o pensamento paulino, do contexto cultural paulino, embora haja diferentes interpretações para alguns termos que estão lá. Mas, como bem colocou o Michel, todos fazem uma interpretação tendenciosa. Os que são a favor, puxam para o seu lado. Os que são contra, mexem nos termos gregos aqui e acolá e puxam para o outro lado. Então, ninguém aí está isento, né, de pegar os mesmos textos bíblicos e cada um interpretar de um jeito. Para mim, o problema não é esse. O problema é que os tempos mudaram e, a meu ver, nós podemos mudar. Eu estou muito aberto à mudança, inclusive porque os resultados provam que homens e mulheres têm igual capacidade para fazer a obra de Deus e qualquer outra coisa. A propaganda do Bombril diz que as mulheres fazem tudo um pouquinho melhor, né? Eu não vou dizer isso, né? Mas que elas não fazem pior, elas não fazem. Aliás, a Bíblia tem uma coisa interessante, né? O que a Bíblia coloca? A Bíblia coloca a igualdade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Será que nós, homens, estamos dispostos a considerar as mulheres superiores a nós? Não é? Cada um considere o outro superior, o outro, a outra não. Nós não deveríamos ter problema em considerar o outro superior. E quando fala do serviço, fala assim, se alguém de vocês quiser ser o maior, que seja servo. Então, irmãos, na igreja não tem maior e não tem menor, não tem homem ou não tem mulher. Todos nós somos servos. Essa ideia de subordinação, essa ideia de hierarquia, tem a ver com os dons ministeriais. E para Paulo, o apostolado era o primeiro nível, o profeta era o segundo nível, os evangelistas, os pastores e mestres. Ali, em Efésios 4, há uma hierarquia. Os apóstolos já não existem mais. E os profetas, quem são? A igreja daqueles dias, que não tinha Novo Testamento, tinha a segunda palavra de autoridade do profeta. Por quê? O primeiro era apóstolo, ele ouviu Jesus, ele esteve com Jesus, ele foi ensinado por Jesus. Então ele está no nível mais alto da hierarquia. Esse apóstolo que eu estou falando é o apóstolo daqueles dias, os de hoje não vale. Aqueles apóstolos lá, apóstolo mesmo, não é?
com pedigree, né? Apóstolo credenciado, tá? Mas na ausência de um apóstolo, vejam bem, existe uma questão na igreja, existe uma demanda, temos que tomar uma decisão. Na ausência de um apóstolo, quem vai falar? Um profeta. Por quê? Porque o profeta é a boca de Deus. O profeta fala em nome de Deus. Depois vem quem? Inclusive. E aí vem o evangelista. Quem é o evangelista? É aquele que foi comissionado por um apóstolo. É o Epáfras, é o Epafrodito, é o Silas, é o Timóteo. São aqueles que os apóstolos comissionaram e enviaram. E quem são os pastores e mestres? São os líderes locais. Então, se a gente vai seguir hierarquia, hoje nós estamos no nível só de pastores, né? Mas e os profetas? Naquela época, o gênero não importava. Mas eu vou começar aqui com a fala da pastora Elizabeth. Ela cita a questão do sacerdócio universal. Só que quando a gente vai entender o contexto do texto, não tem nada a ver com aquilo que foi falado. Quando Pedro fala de sacerdócio universal, o tema central é o quê? Cristãos, judeus e gentílicos dispersos pela Ásia Menor. Pedro usa a situação da dispersão e temporalidade social para dizer para aqueles irmãos que eles estão numa terra, mas eles não são daqui. Então, o primeiro fato, Gálatas 3:28 foi usado de forma totalmente descontextualizada. Se a nossa análise aqui não é bíblica, não é contextualizada, eu não sei onde a ordem vai parar. Mesmo considerando a brevidade da Santa Missiva, somos contemplados com uma série de questões que vêm do alto, pelo fato de sermos sacerdócio santo. Só que o texto não está falando daquilo que nós estamos debatendo. O texto está falando de uma situação de dispersão, e essas pessoas dispersas precisavam entender o sentido delas em Cristo. Bom, a discussão aqui não é ministério, a discussão aqui é governo. É claro que o governo a gente tem que trabalhar governo universal e governo local. Tanto governo universal quanto local, nós temos a implicação de Cristo como cabeça, mas nós estamos trabalhando aqui eclesiasticamente, como governo universal, como igreja universal e igreja local. Como igreja local, a gente está trabalhando com a questão eclesiástica. Os crentes também são chamadas de pedras vivas, ou portanto, possuem as mesmas características da matriz. Pedro está falando de uma característica geral daqueles que foram salvos, nascidos de novo. O texto não está falando de uma chancela para nenhum tipo de exercício de governo. Pedro usa aqui o termo grego, sacerdócio, como coletividade dos adoradores de Deus. Coletividade dos adoradores de Deus. Cada pedra é uma metáfora da matéria inanimada que, ao receber o Espírito Santo, mediante a fé em Jesus, se transforma em sacerdócio da graça de Cristo. São duas coisas completamente diferentes. Acho que o nosso critério é análise bíblica. Bom, sacerdócio. No tocante ao governo da igreja, o homem não tomou o governo. A linha geral de pensamento é de que sempre, no Novo Testamento, você vai ver o governo masculino. O homem não tomou o governo. Primeiro, os 12 discípulos de Jesus eram homens. Os 70. Depois, a constituição da igreja. Não houve uma usurpação do homem em relação ao ministério. É como se o homem tivesse chegado lá, olha, pela fraqueza da mulher, agora a mulher, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir o sistema da antiguidade e vou entrar no processo de desmerecimento. E que desmerecimento seria esse dos discípulos de Jesus que acompanharam toda a missiva de Jesus no cuidado com as mulheres órfãs, viúvas e pobres?
Então quer dizer que os discípulos estavam jogando fora a missão integral, que incluía as mulheres? Quer dizer que os discípulos estavam dizendo assim, ó Jesus, vamos jogar fora tudo isso aqui, e aqui é os homens. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, os modelos sociais não ligados com o governo da igreja, mas sim com a vida praxis da igreja. Os modelos sociais que nós devemos trabalhar é com a vida prática da igreja, porque ministério faz parte da eclesiologia da igreja. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro passo, extinguir a ordem. Porque se a ordem trabalha uma questão eclesiástica, que é sim uma questão doutrinária, ela segue um modelo, ela segue um arcabouço bíblico para aplicar a sua forma de governo. Se isso não é válido, então o primeiro passo, extingue-se a ordem. É a mesma validade que tem a Câmara Distrital. Qual é a validade que tem a Câmara Distrital se somente a Câmara Federal que vai conseguir mais proeza na aprovação dos projetos? Porque tudo que é projeto que passa na Câmara Distrital é vetado, o Ministério Público intervém. Por quê? Por conta da natureza jurídica do Distrito Federal. Então nós vamos ter que acabar com a ordem. Já que esses princípios não são válidos para formar a nossa eclesiologia, para que uma eclesiologia? Para que eu estar aqui? A questão não é da implementação, mas do governo. O Zé Carlos falou da questão missiológica. A questão missiológica faz parte do sacerdócio universal do corpo de Cristo. Mas a questão do governo, da organização da igreja, é o que nós estamos discutindo. Nós não estamos discutindo a questão missiológica. Nós estamos discutindo a fase chamada de fase número 2, que é fundamental. Os irmãos sabem que na plantação de uma igreja, a fase número 2, a primeira fase é exercida pelo sacerdócio universal do corpo de Cristo. E com certeza, muitos irmãos precisam ser louvados diante disso. Agora, a fase número 2, é o que nós vamos fazer agora com o Walter. Vamos trazer o Walter para a Ormiban. Essa fase, ela é distinta da fase embrionária missionária. Todos nós surgimos dentro de um contexto missionário, mas o segundo passo foi a organização eclesiástica. Por quê? Porque para dar continuidade a um processo missionário, é necessário que se organize. Ser revestido não é uma condição eclesial. Nós todos somos revestidos, a citação da nossa irmã em relação a Gálatas 3:28. Mas é uma condição do novo nascimento. O que tem a ver o novo nascimento com a questão eclesial? O novo nascimento tem a ver realmente com o que Gálatas 3:28 diz. Não há gregos nem judeus, todos fazemos parte de uma unidade. Corpo de Cristo é uma coisa, governo local, que tem a gerência geral de Cristo, faz parte de outro contexto. Débora exerceu um ofício, sim, mas o ofício que ela exerceu foi temporário. Aí vem a regra que Calvino diz. Eu cito Calvino não por ser presbiteriano, porque eu sou batista, eu cito Calvino por uma questão acadêmica. Nós estamos discutindo a questão aqui de um ponto de vista acadêmico. Corpo de Cristo é uma coisa, governo outra. Débora exerceu um ofício, sim, mas esse ofício não foi fixo, esse ofício foi temporário. A quinta questão que a nossa querida citou, a questão de pregar. A discussão aqui não é pregar, mas exercer o governo que envolve ensino, que envolve governo, que envolve a pedagogia da igreja. O pastor é o pedagogo da igreja. Bom, Gálatas 3:28. O contexto aqui também é outro, conforme foi citado o texto de Pedro. O texto de Pedro foi citado totalmente descontextualizado. Gálatas 3:28, questões literárias. O grande propósito de Paulo ao escrever essa carta foi instruir os cristãos sobre a justificação exclusiva e absoluta em Jesus Cristo. Existiam mestres judaizantes que estavam procurando os Gálatas a se revoltarem contra Paulo e contra os seus ensinos, orientando a praticar os rituais da lei. Então Paulo escreve trazendo as nuances da justificação
em Cristo Jesus. O texto está falando de uma forma ampla. O texto não está entrando em aspectos eclesiásticos. Ou a gente entra no contexto, ou então a gente vai jogar fora a hermenêutica, nós vamos jogar fora a exegese, nós vamos pegar tudo que a gente aprendeu e jogar num saco. Nada disso tem mais validade. Corpo universal e igreja local. A confusão. A questão missiológica. Sacerdócio do corpo. Mas depois, necessariamente, vai passar pela eclesiologia. A forma como recebemos uma linha neotestamentária. A questão aqui da prática. Se nós formos interpretar Paulo só do ponto de vista prático, nós vamos cair no pragmatismo. E se nós cairmos no pragmatismo, nós vamos ter que anular o nosso manual, nós vamos ter que anular o governo de igreja, nós vamos ter que anular tudo que a gente vive e vamos voltar a ser igrejas independentes, coisa que eu não quero. Nós não somos independentes, nós somos autônomos. Nós somos autônomos. Independência é uma coisa, autonomia é outra. Você sabe muito mais do que eu. Na prática, então, o manual que adotamos como forma de constituição, jurídica não vale nada. Porque se tudo que Paulo falou passa pelo critério da nova perspectiva de Dan, se você estudar teologicamente, a nova perspectiva de Dan vai colocar tudo que Paulo fala, vai reduzir a nada. Por quê? Porque ele vai entrar na questão antropológica de Paulo e vai reduzir as questões antropológicas bíblicas às questões antropológicas atuais, que são totalmente diferentes. Então, fazer o seguinte, a minha proposta diante disso é fugir de uma eclesiologia. Se não for para seguir um critério, se o Novo Testamento não tiver linhas gerais de pensamento, então nós não temos para onde correr. A influência socioantropológica na escrita da Bíblia. É claro que a Bíblia tem uma influência socioantropológica. Mas, quando a gente trata da inerrância, a gente tem que entender que algumas questões são culturais da época e outras questões são aplicáveis. Agora, dizer que tudo é cultural, a gente pode cair num escapismo terrível às questões autoritativas da Bíblia. A Bíblia vai deixar de ser autoritativa nas nossas vidas em muitos pontos. Aí sim, eu acredito no liberalismo teológico, se a gente cair nisso aí. Bom, qual o critério de interpretação? Antropológica bíblica ou exegética bíblica? Bom, se nós somos coautores na interpretação, então nós vamos desconsiderar todo o princípio exegético. Quais são os dois princípios exegéticos? Nós temos que ler o texto conforme o autor estava falando e ouvir, observando o que aquelas pessoas ouviram, para conseguir tirar uma implicação prática para o dia de hoje. Mulher no seminário. Bom, mulher no seminário não é somente para as questões pastorais. Quem disse que seminário é só para ser pastor? As questões de renovação. As questões da renovação espiritual não tem nada a ver com o que a gente está falando. A renovação espiritual, segundo o que a gente entende na nossa prática, faz parte de um plus, uma faixa bônus, uma bênção distinta. Reconhecer o ministério feminino pela história, nós vamos reconhecer o ministério feminino pela história ou por uma análise bíblica mais consistente? Bom, se a igreja tem a liberdade de fazer o que ela quer, então a Urmiban vai perder toda a sua condição de ser. A condição de ser da Urmiban é controlar o quê? A sucessão ministerial. As regras da Urmiban dizem lá como acontece a sucessão ministerial. Bom, se a gente começar a pregar que a igreja pode fazer o que quer, o que nós vamos fazer é estimular muitas igrejas a fugir da convenção, como já tem acontecido. Como já tem acontecido. Bom, a Urmiban tem um sentido jurídico de ser. Se os seus critérios não são
valorizados, eu lamento muito por tudo que pode acontecer conosco. A fragilidade dos argumentos aparece nas próprias respostas, né? Ao colocar a Hormiban, primeiro essa ideia do se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Eu não tenho esse alarmismo, né? Se nós aprovarmos isso, o que vai acontecer? Não estou dizendo isso. Se nós adotarmos essa linha hermenêutica, que valida pela experiência, na prática, irmãos, nós já fazemos isso a vida toda. Nós já trabalhamos pela experiência há muito tempo. Nós reformamos estatutos, manuais, práticas, códigos de ética. Nós estamos sempre atualizando estas coisas, porque estas coisas dizem respeito à prática do dia a dia. O que vai acontecer de ruim para nós é se nós ficarmos parados no tempo e no espaço, não entendendo que os tempos mudaram, que a sociedade mudou, que nós estamos num país diferente. Ficar parado no tempo é a pior coisa que nós podemos fazer. Então, aquilo que o Michel apresenta como um problema, eu apresento como uma qualidade, uma virtude que a gente deva buscar, uma constante reflexão, um constante diálogo com o que está acontecendo no mundo, com a nossa realidade. Porque o que nós não podemos é viver no século passado, com os costumes passados, com as velhas tradições que se afirmaram por interesses que nós já nem sabemos quais eram. Só vou contar uma historinha rápida para vocês. Dizem que num determinado ambiente colocaram 6 macacos. E lá em cima uma penca de banana. Eles tentavam subir por uma corda, vendo a penca de banana, mas quando eles seguravam na penca, caía uma água lá de cima, eles se molhavam. Aí os macacos foram percebendo que tentar subir pela corda era ruim. E aí eles foram tirando aqueles macacos que estavam lá. Até o ponto de chegar uma hora que estavam 6 macacos que nunca tinham puxado a corda. Mas nenhum deles puxava. Já não sabiam por que não puxavam, mas não puxavam mais. Então, às vezes acontece isso, uma espécie de condicionamento. A gente faz coisas sem saber por que estamos fazendo. E não fazemos outras coisas sem saber exatamente por que não estamos fazendo, porque fomos condicionados. Esses são aspectos socioantropológicos que a gente não reflete, que a gente não pensa. E tudo que a gente faz sem pensar nos empobrece. Eu creio que nós estamos aqui discutindo a validade ou não validade da ordenação feminina. Os argumentos do Michel são bíblicos. E eu concordo. No texto bíblico paulino, Paulo não permitia que a mulher ensinasse na igreja, tivesse autoridade de homem. Ponto. Só que, na minha opinião, esse é o contexto cultural daquela época. Mas nós podemos mexer com isso? Na minha opinião, podemos. Na opinião dele, não. É só essa a diferença. Ele acha que mexer com isso vai mexer com a estrutura da eclesiologia. Eu acho que não. Nós vamos continuar pregando o evangelho, fazendo ceia, fazendo batismo, recolhendo ofertas, fazendo missões, fazendo um monte de coisas que a gente faz, que não estão na Bíblia, mas a nossa prática nos ensina a fazer. Não vai mudar tanta coisa assim. Simplesmente nós vamos deixar que as mulheres assumam pastorado. Só isso. Isso não vai mudar a nossa eclesiologia, não vai mudar a Bíblia, nem vai mudar o mundo. Vai, pelo menos, reconhecer um dom que Deus deu para algumas irmãs, com graça, com misericórdia, com bondade. E, se é para procurar argumento bíblico para as coisas, é difícil achar um argumento bíblico para uma instituição como a Hormiban. Porque Jesus fundou a igreja. Agora, Jesus não fundou nenhuma ordem de pastores. Eu acho mais difícil defender essa instituição do que defender o sacerdócio universal dos crentes e o dom do Espírito dado a todos, homem ou mulheres, indistintamente. Amém.